Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço de intercâmbio intelectual e múltiplas perspectivas. Imagine, uma pessoa parada, completamente imóvel diante de uma janela. Lá fora, sabe, o mundo continua vibrante, as pessoas caminham, o sol brilha, mas essa pessoa ela só enxerga um cenário cinza, né? Ela está paralisada pela nostalgia, buscando desesperadamente, tipo, o calor de um passado que já não existe mais, enquanto a vida escorre pelos dedos. A grande questão é, como você convence alguém nesse estado a dar as costas para a janela e caminhar em direção à porta? É uma imagem poderosa, com certeza. Exato. Hoje nós vamos mergulhar nas páginas de um texto filosófico e espiritual bem fascinante que usa exatamente essa imagem da janela para investigar a raiz da nossa inércia. É um manuscrito profundo sobre como lidamos com o tempo, com as dores emocionais e como encontramos a paz. Mas o que divide as interpretações sobre essa obra é o como. O mecanismo da coisa, né? Isso. De um lado, eu particularmente leio esse texto como um manifesto sobre a agência pessoal radical. É a ideia de que a nossa paz é construída por nós mesmos, através do que o autor chama de fator merecimento. Quer dizer, é você quem cria sua própria realidade. Olá a todas! E, bom, eu venho por um caminho um pouco diferente. Eu entendo perfeitamente o apelo de focar nessa determinação individual, sabe? Mas eu acredito que essa é uma leitura um tanto incompleta. Incompleta? Como assim? De rendição espiritual e de interdependência humana. A verdadeira saída dessa inércia diante da janela exige que a gente compreenda os ensinamentos de Jesus e aceite que nós não alcançaremos as estrelas, como o texto mesmo diz, sozinhos. É sobre solidariedade e amparo, né? E não apenas sobre uma força de vontade isolada. Entendo. Para quem está nos ouvindo agora, vamos aprofundar um pouco essas posições. O que me fascina nesse texto é que ele não trata conceitos como o céu, o purgatório ou o inferno como, tipo, lugares mágicos ou destinos teológicos depois da morte. Sim, ele é bem prático nesse sentido. Muito prático. A evidência textual é super direta. O autor define esses estados explicitamente como, e eu cito aqui, um estado de espírito merecido, porque tem origem nos pensamentos e nos sentimentos de cada um. Ele faz questão de martelar que a paz de espírito não é doação. Então, se você está lá, estagnado na janela, chorando por um relacionamento que acabou, texto pragmático, saia daí. A saída exige uma ação física e mental autônoma, que é ir em direção ao portão, sem lamentações. Sabe, você purifica sua mente, muda seu foco e então ganha a recompensa. É a alma se construindo pelo próprio esforço. Olha, é uma argumentação forte, sem dúvida alguma. A ideia de que você atrai aquilo que você é muito sedutora na nossa cultura. Mas, veja bem, focar excessivamente nessa determinação individual recorta o texto de uma maneira muito seletiva. Você acha? Acho, com certeza. O autor fala claramente sobre a necessidade de perder a vergonha para se abrir aos ensinamentos de Cristo. E há uma promessa ali, grafada em verbos na passiva, que nós simplesmente não podemos ignorar. Ele diz tipo, os esquecidos serão lembrados, os que se perderam serão encontrados e os que estão no chão serão levantados. Certo, os verbos na passiva. Exato. A gramática importa muito aqui. A voz passiva implica que existe uma força externa agindo sobre essas pessoas, entende? Existe um amparo coletivo e espiritual operando quando a pessoa encontra calma. Sim, tem um esforço humano, mas definitivamente nós não estamos sozinhos nessa equação. Eu entendo o peso que você dá a essas passagens e a essa estrutura passiva, mas antes de debatermos quem nos levanta ou como essa graça opera, acho que a gente precisa olhar para como o texto diagnostica o sofrimento inicial, sabe? E qual é a faísca da primeira ação. Ok, vamos voltar à janela então. Isso, a analogia que eu gosto de usar é a de uma prisão autoimposta. Pensa
Pensa naquela pessoa que fica olhando o feed de uma rede social de 10 anos atrás, totalmente consumida pelo que já passou. O texto fala dos que se relacionam com a realidade e se dão conta de que é pura perda de tempo ficarem parados se lamentando. Sim, a nostalgia como sintoma. Exatamente. E a porta dessa prisão não está trancada para fora. A chave é a iniciativa pessoal de virar as costas para a janela. O lamento é o grande inimigo da saúde mental ali. É o simples ato de andar que quebra a paralisia, meu colega. Mas espera, é aí que está o problema dessa sua leitura. Eu concordo plenamente que a nostalgia é o sintoma, claro, mas eu discordo que a solução seja tão mecânica quanto simplesmente andar. Mecânica. O que você descreve me parece muito superficial diante do que o texto realmente propõe. Ele não diz que a pessoa só precisa mexer as pernas. Mas ele fala sobre ir ao portão. Ele fala, mas ele aponta para um desequilíbrio muito mais interno antes disso. Ele diz que a alma e o corpo não estão bem de saúde porque o campo emocional não tem estabilidade. Pensa bem, a verdadeira prisão não é o quarto onde a janela tá, mas sim a turbulência desse cenário emocional, sabe? Bom, mas como você acha que se estabiliza esse campo emocional, então? Porque, para mim, essa estabilidade vem justamente da decisão racional de não ser mais refém do passado. Ao cruzar o portão, a pessoa sinaliza para o próprio cérebro que a vida continua. Não, mas o simples fato de cruzar o portão com a mesma mente bagunçada não resolve absolutamente nada. Não. E da depressão. Mas a depressão faz as malas e viaja junto com ela, sabe? Ah, boa analogia. Né? O texto é bem claro ao dizer que essa estabilidade exige autodisciplina e autoconsciência para controlar o comportamento e o temperamento. E por que a gente precisa controlar o temperamento? O autor explica, para melhor distinguir os ensinamentos de Jesus. O movimento físico para a rua, se não vier acompanhado de uma reestruturação espiritual, é vazio. Você só mudou a sua inércia de endereço. Esse é um ponto excelente, confesso. Você traz a ideia de que a mudança geográfica não muda a mente e que a autodisciplina é esse filtro necessário. Mas olha, se você assume que essa superação exige tanto esforço mental, tanto controle do temperamento, nós somos obrigados a encarar o conceito central da obra, que é o fator merecimento. Lá vamos nós para o mérito de novo. Mas é inevitável. Se a cura exige todo esse trabalho árduo e solitário de autodisciplina, como a gente pode negar que a recompensa é uma transação direta? Por que chamar isso de transação, tipo uma troca puramente lógica, esvazia completamente a profundidade do que a gente está analisando? Mas deixa eu te mostrar como a mecânica do texto funciona, rapidinho. Eu gosto de pensar no fator merecimento como se fosse o botão de sintonia de um rádio antigo, sabe? Um rádio, ok. Isso. A música boa, as oportunidades, a luz e as flores, elas estão o tempo todo no ar, disponíveis para todo mundo. O texto diz isso, ele fala que não tem origem na imaginação nem no inesperado. Só que, se você deixa o seu rádio sintonizado na frequência da ambição, do egoísmo ou da lamentação, você só vai ouvir chiado. Entendi aonde você quer chegar. Então, o esforço contínuo de autodisciplina que você mesma mencionou é o ato de girar aquele botão com precisão. É uma equação empírica, de causa e efeito. Você ajusta a sua frequência, você mereceu ouvir a música. Ele diz que os atentos percebem que o sorriso e a lágrima não têm a mesma origem. Não é uma roleta russa, é você arcando com o peso da frequência que escolheu. É a meritocracia da alma, doar quem doer. Olha, a sua metáfora do rádio é realmente brilhante, mas eu vou ter que usá-la contra você. Fique à vontade. Você está dizendo que o indivíduo gira o botão do rádio e, por mérito, conquista a música. Certo. Mas o que acontece quando a pessoa está com as mãos tremendo tanto de ansiedade, de dor, de inércia, que ela nem consegue encostar no rádio? Bom, aí ela... É aí que o texto entra com um conceito fundamental que a sua lente transacional ignora totalmente: a vulnerabilidade. O texto fala muito sobre a necessidade de perder a vergonha. Mas como o ato de perder a vergonha refuta a ideia de merecimento como esforço pessoal?
Porque perder a vergonha, psicologicamente e espiritualmente falando, é o exato oposto do eu consigo tudo sozinho, sabe? Perder a vergonha é o ato de cair de joelhos e dizer, tipo, eu não sei qual é a frequência do rádio, eu não consigo girar esse botão. É abraçar a própria insuficiência emocional. Nossa, isso é forte. E quando o texto diz os que se perderam serão encontrados, não é um encontro consigo mesmo, tipo um coach de autoajuda espiritual, né? A gramática aponta para o amparo de Cristo. O merecimento aqui não é um troféu que você ganha por ter sido estoico. O merecimento é, paradoxalmente, a recompensa por você ter tido a coragem de se mostrar quebrada. A graça opera no espaço que a vulnerabilidade abre. O sinal do rádio não é só uma frequência passiva, é uma mão que segura a sua quando você pede ajuda. Isso é muito interessante. O que você está propondo é que o mérito não está na força, mas na coragem da fragilidade. O fator merecimento seria a atitude de limpar o terreno do orgulho para que algo externo possa agir? Exatamente isso. Você resumiu perfeitamente. Eu vejo a beleza dessa interpretação de verdade. Mas, sendo fiel ao texto, eu ainda enxergo que a escolha de se desarmar, a escolha de dizer eu preciso de ajuda, continua sendo um ato de vontade puramente individual. O autor é bem enfático quando repete que o sucesso é alcançado por meio da perseverança e da determinação. A porta pode até ser aberta por uma força externa, mas quem bate na porta é um indivíduo, sabe? É uma forma de ver. E isso nos leva a um terceiro ponto crucial, que é para onde tudo isso converge. Se o método é a força de vontade ou a rendição, qual é o objetivo final de toda essa jornada? Qual é o destino final de quem sai da janela? E como você lê esse destino final? Porque, para mim, ele é o ponto que mais desafia a sua tese inicial. O destino final descrito pelo autor é a realização individual absoluta. A capacidade de reinterpretar o mundo através dos próprios olhos transformados. O texto diz textualmente que a calma e a serenidade são fundamentais para que as pessoas possam encontrar a paz interior e criar seu próprio destino. Só um segundo. A ênfase é no seu próprio destino. Tem uma imagem poética muito bonita ali, onde ele fala da observação dos pássaros. Ele pontua que os pássaros sempre são admirados porque têm um olhar de paz. Veja onde está o foco. A magia não está nos pássaros voando. A magia está na transformação cognitiva do indivíduo que, depois de sair da inércia, consegue olhar para coisas banais e enxergar beleza. A iluminação aqui é um processo de autoaperfeiçoamento isolado. Olha, interpretar essa obra como se o ápice da jornada espiritual fosse um indivíduo isolado no alto de uma montanha, contemplando os pássaros e se sentindo realizado, é ignorar completamente a conclusão do texto. Ignorar. Completamente. Vamos analisar o parágrafo que consolida a obra. O autor não encerra a jornada aí. Ele fala sobre o azul do céu, lembra? Ele diz que esse azul é um convite permanente para ficarmos mais perto das estrelas, que simbolizam as moradas do futuro. Mas ele coloca uma condição muito clara para isso. Você lembra qual é? Ele diz que conseguirão juntos e não afastados. Juntos e não afastados. Essa é uma refutação direta, quase cirúrgica, da ideia de salvação solitária. O indivíduo pode muito bem caminhar até a porta, estabilizar o temperamento e desenvolver esse olhar de paz. Mas ele não alcança as estrelas sozinho. Certo. Aquele olhar de paz que admira os pássaros é apenas um pré-requisito, uma preparação. O final do material é dedicado a explicar que a paz interior só atinge o seu propósito quando serve como instrumento para o outro. Os ensinamentos de Jesus precisam ser vividos e compartilhados, irradiando luz e esperança. No mundo moderno, tão hiperconectado e paradoxalmente tão solitário, essa é a verdadeira cura. O destino final nunca foi a iluminação de um, mas a comunhão de todos. A frase juntos e não afastados é de fato a grande âncora que impede que o material seja lido como um guia de narcisismo espiritual. Eu concedo isso a você. Que bom. Mas eu argumentaria que a comunhão coletiva é
um subproduto natural de indivíduos que primeiro resolveram suas próprias turbulências internas. Pensa bem na dinâmica prática da vida. Sabe aquela regra do avião? Das máscaras de oxigênio? Isso. Se as máscaras caem, a regra é colocar a sua primeiro antes de ajudar a pessoa ao lado. Sem o enfrentamento da inércia solitária na janela, sem o indivíduo assumir a responsabilidade pelas suas dores, ele não tem fôlego nem luz alguma para irradiar aos outros. Duas pessoas se afogando não se salvam, elas só afundam mais rápido, né? A solidariedade só tem valor prático se vier de alguém que se curou. O problema dessa metáfora do avião, que é tão comum na nossa cultura, é que o oxigênio espiritual que o texto descreve funciona sobre uma lógica bem diferente. A solidariedade e os ensinamentos não são aquilo que você faz depois de se curar. Eles são a ferramenta da cura. Como assim? Nós discordamos na ordem dos fatores, entende? Para você é um mérito primeiro para depois ser compartilhado. Para mim, a força para sair da janela frequentemente surge exatamente no momento em que você olha para o lado e decide ajudar alguém que está numa janela ainda mais escura que a sua. O texto diz que eles vão se convencer que nunca estiveram sozinhos. A compreensão visceral dessa interdependência é o que rompe a inércia emocional. É no ato de estender a mão que você encontra o seu próprio pulso. Uau, é fascinante ver como, partindo do mesmo texto, nós chegamos a mecanismos de ação quase inversos, sabe? E acho que é isso que torna o debate tão rico. Olhando para tudo que a gente discutiu aqui, a estrutura que sustenta a minha visão é que o autor coloca a responsabilidade humana no centro do palco. Sem terceirizações na sua visão. Sem terceirizações. O nosso bem-estar ou o nosso sofrimento não são punições ou acasos. São arquiteturas criadas pela nossa mente. O fator merecimento é um convite rigoroso à maturidade. Parar de olhar pela janela exige um ato racional, corajoso, ativo de caminhar, sabendo que nós somos os artífices das recompensas que colhemos. Aham. E da minha parte, bom, ouvindo a sua leitura, eu continuo acreditando que, embora o esforço seja super necessário, o texto é um profundo resgate da nossa humanidade interligada. A genialidade do autor está em nos lembrar que essa busca por paz, se for baseada só no nosso orgulho ou no eu dou conta, rapidamente vira uma nova prisão. Certo. A janela só se abre de verdade quando a gente perde a vergonha de ser vulnerável, quando a gente entende que o amparo existe e que as estrelas são um destino coletivo, né? A resiliência descrita não é a do herói solitário, é a da pessoa que encontra nos ensinamentos do amor e da solidariedade a força que faltava nas próprias pernas. O indivíduo importa, mas o seu destino é o nós. Bom, eu acho que independentemente da nossa divergência sobre onde reside o motor principal dessa cura, nós concordamos que o texto constrói uma arquitetura mental muito sofisticada, né? Com certeza. Ele foge de respostas milagrosas e exige, ao mesmo tempo, um esforço individual hercúleo para agir e uma humildade tremenda para se conectar com algo maior. Sem dúvida alguma. Ele captura perfeitamente o paradoxo da condição humana. Sabe? Nós precisamos agir como se tudo dependesse da nossa força, mas precisamos amar e nos amparar como se soubéssemos que a nossa força nunca será suficiente sozinha. É a tensão constante entre o corpo que anda e a alma que precisa do outro. O que nos devolve, inevitavelmente, ao nosso ponto de partida. Talvez todos nós, em algum momento da vida, estejamos parados diante daquela janela, olhando para trás e deixando os dias ficarem cinzentos. As provocações que essa obra traz exigem respostas muito íntimas. Eu convido quem está nos acompanhando a ler esse material e procurar as próprias conclusões. É uma leitura que vale muito a pena. A grande pergunta que fica é: nós estamos demorando demais para assumir o controle e caminhar em direção ao portão? Ou nós estamos correndo tão rápido, sozinhos, que esquecemos que a verdadeira luz lá fora vem das pontes que decidimos construir com quem caminha ao nosso lado? Pensemos sobre isso.